Olha quem chegou aqui para dividir a nossa... Olha quem tá aqui. O dono da casa. Guilherme. Oi. Faça a primeira pergunta. Eu vou passar o microfone para ele. Faça as honras. E você... aliás, antes de falar aqui com o Samuel Lloyd, que é CEO do Mineirão e de tantas outras praças, e parques no Brasil, ele acabou de me dizer o seguinte: na nossa viagem monumental... Não, você não pode falar isso não, vai doer. Na nossa viagem monumental... Vai doer. Quando a gente estava voltando da Argentina, a gente chegou às 5h30 da tarde do lado argentino das Cataratas. E a gente tentou, e o último trenzinho lá saía 4h30 para poder ver a garganta do diabo, não sei o que e tal. E aí agora à noite, ali, antes do FDP, eu conversando com o Samuel falou: pô, se vocês me avisam, porque ele também faz a gestão das cataratas, do Parque das Cataratas lá em Nova Iguaçu. Do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. E ele falou: se vocês tivessem me falado, independentemente do parque já estar fechado, eu ia colocar você e o CJ lá para fazer imagens exclusivas, CJ. Não é isso, Samuel? Boa noite. Boa noite. Eu acho que você já começou errado escolhendo a Argentina, né? Mas, isso aí, mas tudo bem. Mas realmente, né? É um dos projetos, né, que a gente tem na Urbia. Eu sou diretor da Urbia. Não sou diretor específico do parque, mas sou diretor corporativo da Urbia Parques, que tem uma rede hoje de 12 parques. E um deles é o Parque Nacional do Iguaçu, que eu convido todo mundo a conhecer, porque é realmente um patrimônio brasileiro que todo mundo tem que conhecer. E vocês poderiam, porque estava um pôr do sol maravilhoso nesse dia, as imagens seriam incríveis. O cara ia abrir a torneira das Cataratas do Iguaçu para vocês, se você não for. Ah, meu Deus do céu. É isso aí. Mas, Samuel, seja bem-vindo. Guilherme vai tocar a bola. Primeiramente, queria agradecer você abrir as portas do Mineirão para que a 98 estivesse essa noite aqui. E eu queria começar te perguntando qual o balanço que você faria do Mineirão em 2024. Foi um ano positivo, Samuel? Bom, primeiro eu que agradeço, de estar aqui hoje. Muitos colegas de vocês jogando nesse gramado, né? Então hoje nós estamos aí a pedra virando vidraça, não é assim? Isso. E foi um ano muito positivo para nós. Estamos coordenando. Eu estou zoando vários lá embaixo. Pode conectar. Foi um ano muito positivo para o Mineirão. Foi um ano de grande aprendizado, né? Foi a primeira vez que a gente teve o ano inteiro já com a Arena MRV funcionando, né? Então tivemos um jogo do Atlético aqui que foi interessante, mas foi um ano com média de público recorde. Quase 38 mil torcedores, né, por jogo aqui no Mineirão. Mas também foi um ano que nós tivemos menos partidas de futebol, né? Então, sintomático aí para a gente olhar e fazer novas captações. Começamos um ano com um jogo histórico, em que o Mineirão foi exemplo para o Brasil inteiro, né, de uma operação pacífica, bem feita, uma festa linda, disputa de título, né, da Supercopa Rei, com Palmeiras e São Paulo aqui no gramado. Então acho que foi um ano emblemático para todos nós, de muitas celebrações. Também foi um ano em que a gente não teve crise praticamente de gramado, né? Que anos anteriores aprendemos bastante com isso. O Mineirão foi muito elogiado, né, na qualidade do gramado. Temos que lembrar que estamos em Belo Horizonte, estiagem, muitos dias sem chuva e o gramado seguiu firme, elogiado. Então, do ponto de vista de futebol, muito interessante. Para nós, do ponto de vista de eventos também, mais de 100 eventos aconteceram esse ano, com público de mais de 600 mil pessoas. Ainda não fechamos a temporada de eventos, ainda tem evento rolando aí depois desse grande evento de hoje, né, dos jornalistas, a imprensa mineira jogando no gramado. Então acho que foi um ano muito positivo e um ano de preparação para o ano especialíssimo, que é 60 anos do Estádio Mineirão no ano que vem. E aí eu acho que é um ano que vai entrar para a história e para os corações e para as emoções de muita gente. Já pode... Primeiro, boa noite, né, Samuel? Prazer receber você aqui. Ainda bem que você não liberou a parte do Brasil pra gente, nas cataratas, porque eu vou te confidenciar. Nós já estávamos há mais ou menos umas 11 horas dirigindo. E eu tava segurando o número 2, devia fazer umas 3 horas. E aí ele assim, vamos parar. Eu falei, não vamos parar, pelo amor de Deus, vamos pro hotel. Ele, não, que você vai ver. Eu falei, eu não quero ver água agora, eu preciso de ir ao banheiro. Mas ainda bem que não foi aberto, porque senão eu iria inaugurar as cataratas do Brasil de outra forma. Com relação a eventos, você disse aí dos 60 anos para 2025. Algo que o torcedor que a gente possa adiantar, ou que existe uma ideia de planejamento para a gente dar um spoiler nesse final de 24? Olha, tem muitas ideias em jogo, então a ideia é captar jogos interessantes, jogos internacionais. Obviamente vamos contar muito com o apoio do Pedro Lourenço, né, que tem sido um grande parceiro do Mineirão. A relação com o clube está cada vez melhor.
Existe uma ideia, inclusive, de ter eventos do Cruzeiro, fora os jogos, acontecendo aqui no ano que vem, porque vai ser um ano festivo para todos nós, né? Então, acho que o torcedor pode esperar um estádio cada vez melhor. Queremos trazer inovação, melhorar a infraestrutura do estádio, trazer mais conforto, já começar algumas intervenções de melhoria que são necessárias para a Copa do Mundo Feminina, que acontece em 2027. Queremos adiantar essas reformas, essas inovações já para o ano que vem, mas na hora certa nós vamos divulgar para todo mundo. E eu quero parabenizar vocês, porque eu acompanhei a viagem e eu acho que a maneira divertida, bem-humorada, trazendo um conteúdo muito legal dessa viagem, ficou mesmo realmente para a história, né, desse jogo que foi tão importante aí para o futebol mineiro, né? Sem dúvida, já virou um clássico, né? A Viagem monumental que esses dois fizeram e, pô, foi realmente fantástico. Agora, Samuel, a gente estava falando aqui, o Mineirão, ele permeia a vida de tanta gente, né? Que todo mundo que passou por aqui desde a inauguração. Eu não acho estranho falar um antigo Mineirão, porque para mim é o mesmo estádio, é como uma casa que foi reformada, né? O Mineirão não foi demolido como foi o Wembley e construído outro estádio no lugar, né? Foi uma big de uma reforma. Então é a mesma casa modernizada. Então eu acho estranho falar o novo Mineirão. Mas enfim, o Mineirão, de uma forma geral, ele deixa marcas profundas, sentimentais nas pessoas, né? E nós sabemos, e você sabe muito melhor do que eu, que não tem nada que fideliza mais do que escrever no coração da pessoa. Como é que o Mineirão faz isso hoje de forma deliberada para manter uma marca no coração de quem vem aqui? Não, com certeza. O tempo todo, a nossa equipe, nós temos uma equipe de operação que é muito focada na experiência, né? E aí, trazendo um pouquinho de referência, já que você citou o Wembley, né? Antes de trabalhar no Mineirão, eu trabalhava no governo britânico e lá também usa o antigo Wembley e o novo Wembley, né, que também passou pela modernização. E aí eu acho que esse novo e o antigo, ele não separa só uma questão de infraestrutura. Eu acho que naquele período o futebol brasileiro mudou. A gente teve ali o Estatuto do Torcedor chegando, né, as regras foram mudando, trazendo mais responsabilização, inclusive para os responsáveis pela partida, né? Trazendo, por exemplo, a responsabilidade da segurança para o time mandante. Então, acho que teve uma reforma do futebol de maneira geral e o Mineirão, revitalizado, acompanhou esse novo movimento, né? Obviamente tem muito saudosismo, mas hoje quando a gente olha inclusive para as médias de público, a média do antigo Mineirão, que chegou a ter 132 mil pessoas, e eu estava nesse jogo, né, de Cruzeiro e Vila Nova aqui na final do Mineiro, eu estava aqui, que foi muito emocionante. A gente tem uma média maior hoje, né? Mais de 36, era 16 mil pessoas de média, então tinha muito jogo com 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Era um volume de jogos muito maior, mas poucos com muito público, como esse acima de 60 mil ou 100 mil pessoas, como esse caso do recorde, né? E a nossa equipe de operação, ela está sempre preparada para tentar criar novas experiências, porque nós entendemos que para muita gente, o momento que ela vai vir ao Mineirão, vocês que estão aqui quase todo dia, né, vivenciam o Mineirão, talvez já se acostumem, mas para muita gente que vem de repente visitar o nosso museu e que vai subir as escadas e sentir o gramado, e a gente vê os olhos lacrimejando, né? A emoção de pisar nesse gramado, a emoção de estar aqui, ou para um jogo importante, ou para uma visita do museu, ou para ver um grande show, né, e a pessoa muito fã. Então são essas iniciativas, essas experiências que criam as memórias afetivas. E aí às vezes aquele momento não tem nada a ver com o jogo ou com o artista no palco. É aquele momento com o seu pai ou com a sua mãe vivida no estádio. O que vai te marcar é aquele momento em família. Não é nem necessariamente o grande conteúdo que está ali em cartaz naquele dia. Então, a gente preparar o estádio, que ele esteja limpo, que ele esteja agradável, que ele seja um lugar seguro, para que as pessoas sintam à vontade de vir para cá, independente qual que seja essa programação, faz parte do nosso trabalho para desenhar esse Mineirão todo dia no coração das pessoas. Muito legal. Dá um recado da Claro aqui rapidinho, daqui a pouco o Guilherme Dodô entrando na conversa também. Se você tiver o presão da Claro, você pode fazer muita coisa, mas é muita coisa. WhatsApp ilimitado, foto, áudio, vídeos, né? Ligações, videochamada, tudo isso com 5G mais rápido do Brasil. E para se conectar com o presão, como é que você faz? É fácil, é R$1 por dia, tá? Eu tenho R$15, então 15 dias você tem lá o presão da Claro com tudo, 3 GB só pro YouTube. Ah, não, tem 30, então 30 dias, ou seja, R$1 por dia.
Então, prezão da Claro cabe no seu bolso, completão, sem pegadinhas. Vai pro prezão. Fala, chefe. Samuel, eu queria entrar num assunto um pouco mais delicado. Você foi muito interessante quando você disse assim, nós começamos a temporada com um grande jogo, São Paulo e Palmeiras, 2 torcidas. E nós fechamos a temporada com portões fechados. Eu queria a visão do Mineirão, da Minas Arena, a sua visão. É claro que um jogo como esse Cruzeiro e Palmeiras, ele não se restringe ao ambiente do estádio, né? Tem toda a questão de acesso, tem rodovias, tem as proximidades, mas aqui vocês já encontraram uma solução bem interessante, que é de levar, por exemplo, a torcida visitante lá para o Mineirinho, eles vêm pela passarela e tal. Você acha que essa solução de torcida única ela caminha para ser uma solução total no futebol brasileiro, ou nós vamos conseguir ter ainda grandes jogos com 2 torcidas? Olha, queremos e vamos lutar para que tenhamos sempre jogos com 2 torcidas, né? A postura do Mineirão e as nossas defesas do ponto de vista de comunicação, de marca, é que a gente preserve as raízes. Então o nosso sonho é que sempre tenha 2 torcidas. Nós amamos fazer operação meio a meio, inclusive. O Mineirão foi projetado para isso, né? Historicamente, o Mineirão é assim. E a cidade está toda pronta para isso, com 2 avenidas, inclusive, de acesso que separam as torcidas, né? Então a nossa operação está pronta para isso. Para nós, foi lamentável mesmo ter o último jogo do ano, tendo iniciado a nossa operação esse ano com um super clássico paulista em terras mineiras, com alto índice de risco, né, em função de essas torcidas não estarem juntas no mesmo estádio desde 2016, se não me engano. Né? Então, a gente tem certeza que a Polícia Mineira é capaz de fazer, os órgãos competentes, todos integrados, são capazes de fazer. Eu acho que a gente teve pouco tempo e espaço para uma discussão um pouquinho maior antes das decisões serem tomadas, né? Então acho que foi muito rápido quando foi tudo acontecendo, até que chegou na última hora a possibilidade de reabrir. Existia essa possibilidade no dia, falava, será que dá para reabrir? Mas temos que lembrar que estamos falando de vidas, né? Então você não consegue nem fazer uma festa em buffet infantil abrindo no mesmo dia. Você tem que ter um planejamento, né? Já era um jogo tenso, delicado, pelo fato que tinha acontecido anteriormente, né, fora dos estádios, né, numa rodovia, totalmente imprevisível. Para mim é um crime que tem ali a temática do futebol, mas não tem nada a ver com a operação de um jogo, né? Então acho que essas coisas elas têm que ser muito separadas. E eu acho que a Polícia Mineira, né, a Federação, a CBF, todo mundo já aprendeu com esse caso e eu tenho certeza que ele não vai se repetir. Eu acho que o Cruzeiro foi muito prejudicado de não poder contar com seu torcedor aqui dentro. Nós, Minas Arena, também planejávamos um jogo festivo de final de campeonato para fechar a temporada. Contávamos com a operação com casa cheia. Samuel, para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo entender um pouco melhor, quando fala assim, de manhã cedo chegou a possibilidade do jogo para um jogo que era à noite. Eles tinham um dia inteiro para se preparar. Não é assim. Quantas pessoas, para quem é leigo no assunto entender, né? Quantas pessoas normalmente trabalham num jogo desse? Quantas pessoas são funcionárias do estádio? Quantas são contratadas apenas para aquele evento? Quanto tempo demora, Quanto tempo demora para essa contratação, a confirmação que esses profissionais possam vir aqui? E tem uma outra coisa que nós aprendemos também ao longo do tempo, e vocês sabem disso muito bem, que é o apelo que o jogo tem. Então, esse jogo, ele tinha um apelo de casa cheia. A gente sabe disso, né? Então, ele era um jogo de casa cheia. Então, olha o que passa pela cabeça do ponto de vista da gestão, né? Do planejamento da operação. Vamos abrir, então, já que não dá para abrir para 60 mil pessoas, vamos abrir para 10 mil pessoas. O que poderia acontecer? Abre para 10 mil pessoas e tem 20 mil pessoas do lado de fora tentando entrar. E aí você tem aqueles problemas que nós já vimos, de invasão de estádio, pessoas sem ingresso tentando entrar. Mesmo em jogos de casa cheia, com todos os ingressos esgotados, nós temos situações como essa. Mas falando um pouco do tempo de preparo, para vocês terem ideia, o tropeiro que a gente come no dia do jogo, que são milhares de refeições, começa a ser preparado no dia anterior, né? Então tem vários insumos que precisam ser feitos para que a finalização seja feita ali na hora que o consumidor vai consumir de fato o tropeiro. Mas, então, toda a parte de alimentos e bebidas é importante que seja preparado com antecedência. E tem uma questão que é o seguinte, os profissionais que vêm de segurança, vamos falar do tema mais delicado, ainda mais numa partida como essa, elas precisam ser minimamente comunicadas com um dia de antecedência. Por quê? São todas pessoas que trabalham de forma intermitente. Então,
todo mundo quer trabalhar todo dia, mas no final do ano, né? Você tem ali seus presentes de Natal para comprar, essas pessoas já estavam alocadas em outros lugares. Com um mínimo de 24 horas de organização, as pessoas que trabalham com trabalhos intermitentes acabam se alocando em outros lugares. Então era muito possível que a gente chamasse, sei lá, 700 seguranças e viessem 200. Sei como é que você garante a operação desse jeito, né? Isso para falar de um dos itens, mas tem todos os outros. Tem os serviços médicos, tem toda a parte dos bombeiros, né? O bombeiro civil que está aqui, que faz a parte de brigadista. Então, é uma operação muito complexa, que envolve muita gente, e a comunicação, ela precisa ser feita com antecedência, porque nem todo mundo está o tempo todo olhando o seu WhatsApp ou olhando o seu e-mail de convocação para o trabalho, né? Às vezes a gente está até para ver as bobagens, mas para o trabalho você tem um outro e-mail particular e você não vai checar toda hora. Então essa comunicação ela fica falha, é por isso que é necessário ter antecedência. Samuel, eu ontem tive presente num evento da CEDESE, Secretaria de Desenvolvimento do Governo, e é um evento organizado pela Subsecretaria de Esporte. E eles estavam votando uma série, né, de coisas, votaram em uma premiação às prefeituras, né, a todo mundo que apoia o esporte no interior. E o evento de Belo Horizonte ontem foi a Stock Car. Ganhou o evento do ano em Belo Horizonte, a Stock Car. Para vocês, como é que foi receber a Stock Car, uma vez que você abriu o Mineirão na parte de fora, não abriu na parte de dentro, tinha toda uma estrutura no estacionamento, né? Eu visitei ali os motorhomes e a água encanada. Como é que foi receber a Stock Car e qual que é a expectativa de vocês para os anos seguintes da Stock Car? Bom, primeiro porque eu acho que quem estava aqui na Stock Car se surpreendeu com a entrega. Então acho que é por isso que está ganhando o prêmio, é por isso que teve a repercussão que teve. E todo mundo que via vários problemas, vai acabar com o trânsito. Peraí, não teve tanto impacto de trânsito assim na cidade, né? A gente tem um evento aqui, um Bruno Mars, por exemplo, que tem impacto muito maior em trânsito que a Stock Car trouxe. Até por ser um feriado. Acho que ajuda muito ser um feriadão. Então acho que o planejamento foi muito bem feito nesse sentido. Agora, quem estava aqui e que já foi no Autódromo de Interlagos como eu, pensou, gente, tá igual, a experiência está muito parecida. E eu já fui em outros lugares, também em corridas automobilísticas, que não tem a infraestrutura. Então o que eu acho? O Mineirão ajudou, primeiro, que qualquer pessoa que vê essa corrida na televisão não precisa saber que é Stock Car, mas sabe que é em Belo Horizonte, porque o Mineirão coloca o PIN no mapa. Às vezes você vai ver uma corrida de Interlagos, você não sabe que é Interlagos, você não sabe, pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Aquela corrida. Então essa é uma corrida muito característica que promove muito Belo Horizonte como destino. Então acho que ela tem um mérito gigantesco em relação a isso. A primeira edição, ela trouxe muitos aprendizados, então eu tenho certeza que quem comprar agora os ingressos para o ano que vem, aliás, recomendo comprem com antecedência, porque no domingo mesmo esgotou, muita gente ficou sem vir, vai ter uma experiência ainda muito melhor, porque várias coisas que aconteceram já vão ser melhoradas. Nós já estamos fazendo reunião, discutindo a planta da operação de agosto do ano que vem. Então eu tenho certeza que é um evento que veio para ficar, tem muitos aprendizados, eu acho que tem como mitigar vários efeitos, externalidades, né, que a gente diz, né, que são impactos que podem ser corrigidos, e aí tem que ser feito com diálogo com a sociedade. Então a vizinhança tem que estar nesse diálogo, a própria UFMG tem que estar nesse diálogo. Eu mesmo fui ao UFMG depois da Stock Car para conversar. A Stock Car é um evento da cidade de Belo Horizonte, ele não é um evento do Mineirão, mas obviamente o Mineirão tem um impacto positivo com a Stock Car. E tenho certeza que é um evento que tem tudo para crescer e trazer mais turismo, desenvolvimento e trazer emprego e renda para essa cidade. Tem que ser uma discussão descolada da disputa política, né? Sem politizar e entender o quanto isso movimenta a cidade. Emprego, né? Isso que ele falou é muito legal. O Mineirão é o cartão postal, todo mundo via a corrida, sabia, o Mineirão não. É isso aí, é isso aí. Não, eu queria perguntar, conversando com o Samuel aqui no intervalo, a respeito da Copa do Mundo de Futebol Feminino que vai ser realizada aqui no Brasil. Se já tem alguma definição, hoje a FIFA liberou as datas, não os locais dos jogos. Quantas partidas a gente deve ter em BH? Tem alguma possibilidade da seleção brasileira jogar aqui, Samuel? Olha, ainda é muito cedo para dizer, né? O que nós podemos dizer é que a apresentação do Mineirão para a equipe FIFA que veio foi muito elogiada, né? Então o Mineirão foi apontado como estádio muito pronto para receber, mas não só o estádio,
mas a cidade se envolveu, o governo de Minas se envolveu, então todos muito empenhados em trazer o maior número possível de jogos para cá. Pelo caderno de encargos, a gente percebe que o Mineirão tem poucos ajustes a serem feitos, né? Então outros estádios têm uma dificuldade um pouco maior para receber esses jogos, mas todos estão na disputa, queremos muito que aconteça aqui. Inicialmente existe uma expectativa de 8 jogos, a gente acha que depois com a entrada de novas cidades, né, no projeto, isso pode cair para cerca de 6 jogos, mas a expectativa é que tenhamos muitos jogos aqui em Belo Horizonte e vamos tentar, se não a seleção brasileira, tentar trazer uma semifinal, né, vamos tentar trazer um jogo mais importante aí nas cabeças aí de decisão, tá? Alguém sabe quanto é que tá o placar da pelada ali embaixo? 2-1 pro time verde. Quem tá na plataforma visual, Tudo bem. estão jogando um time de verde e outro vermelho e branco. Nossa, que furado. Eu vi um cara com a cabeça pintada ali, era É o Adroaldo. Adroaldo Leal. Com a cabeça pintada de... Meu Deus do céu. E na banheira, esperando bola. Tá certo. O Adroaldo falou comigo que ele desenhou um quadrado no chão e ia ficar só nesse quadrado. Então a bola tinha que vir nele. Tá certo. Olha aqui, eu acho que não dá pra apostar nesse jogo na Estrela Bet, mas tem muita coisa pra apostar, Tem muita coisa. Tá rolando NFL, tá rolando NBB. Ontem o Minas perdeu pro Vasco, mas o Minas é líder da NBB. Tem muitos esportes, muitas modalidades pra você se divertir aí, obviamente, com responsabilidade, porque a aposta não é investimento, Bob, é diversão. E a Estrela Bet é hit. Amanhã tem a estreia do Botafogo Amanhã na tem Copa estreia do Intercontinental, Botafogo e Pachuca. É. Às 14 horas, é jogo bom pra brincar. Jogo bom pra brincar. Mas com responsabilidade. Podemos liberar aqui o Samuel ou... Vamos deixar ele pra festa? Vamos deixar ele amarrado aqui até o fim do programa. Vamos liberar ele pra festa. Vamos lá, primeiro, de novo, obrigado por estarem aqui hoje, transmitindo essa partida importantíssima, essas duas partidas, né? O feminino e o masculino aqui É que ela serve da pra imprensa, chantagear a galera né? durante o ano, né? E ó, eu preciso realmente sair, porque eu preciso organizar a festa, porque daqui a pouco vocês bebem, né? Ô, Tem bebida e comida à vontade Boa. aqui. Tá bom? Obrigado, Samuel. Vamos comemorar esse ano super positivo para todos nós. Parabéns. Obrigado, gente. Uma Parabéns. última pergunta que eu queria fazer. Né, você falou aí que Mineirão novo, Mineirão velho, e na minha cabeça é o Mineirão. Mas eu me lembro que antes de 2014, a área externa do Mineirão, ela tinha algumas atividades, algumas delas, né? E, por exemplo, a mais emocionante para mim é que eu ensinei meu pai a andar de bicicleta no estacionamento do Mineirão. Mas tinha corrida de kart, tinha... É feira de automóvel. Feira de automóvel, carrinho de rolimã. Enfim, tinha isso. Mas me parece que a área externa do Mineirão, a esplanada e tal, deu uma outra agenda para esse espaço. E eu te pergunto, quanto hoje é importante a atividade na esplanada em relação ao que acontece dentro do estádio? Para nós, importantíssima, né? Porque as pessoas continuam vindo. Então, para vocês terem ideia, o fluxo de pessoas aqui, dias que não tem jogos e eventos, dia de semana chega a 3 mil pessoas, final de semana 5 mil pessoas, né? Lógico que tem picos aí de 10 mil no final de semana, dependendo, né, da programação. E essas atividades continuam acontecendo. Tem a galera que encontra com carrinho de rolimã. Então tem a rampa do rolimã ali na Esplanada Sul, elas se encontram lá, tem uma turma que vem toda terça-feira à noite, se encontra lá, tem a turma que vem aprender de bicicleta na Esplanada, tem a turma que vem correr, então acho que a Esplanada trouxe mais diversidade e segurança, né? Hoje em dia a gente se preocupa tanto, às vezes as pessoas vêm se divertir num lugar seguro, que podem ficar tranquilas aí em família, e aí tem as lojas ali na Esplanada também, para comer alguma coisa, para beber alguma coisa e complementar essa experiência. É isso. Obrigado. Grande abraço. Boa noite, Samuel pessoal. Lloyd. Boa noite. Valeu, Samuel.